Bom, pessoal, mais uma vez um grande prazer. Queria agradecer também a Rosimara e o Divino, né? A gente teve uma experiência muito bacana dentro de um hackathon, né, que foi quando a gente se conheceu. E para mim é uma grande honra, um grande prazer estar aqui trocando mais um bate-papo, né? Porque eu vou estar aprendendo com vocês aqui também, com certeza, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, né, batendo esse papo com vocês. E aí, né, quando a Rosimara me mandou uma mensagem fazendo o convite, né, para falar sobre empreendedorismo, né, eu até resumi em formatei um título, né, que é o empreendedorismo na ciência, né, e aí trouxe algumas questões para a gente tá conversando aqui, né. Então eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho do como eu me encanto pelo empreendedorismo, né? O que é o empreendedorismo, assim, também. Alguns caminhos, algumas possibilidades para a gente estar empreendendo na academia hoje. Então, alguns marcos, algumas legislações, algumas questões que historicamente aconteceram e que hoje tornam o empreendedorismo acadêmico, acho que mais acessível, entre aspas, né? Escolhi também aqui por sugestão até do pessoal do Germinação, né, para falar um pouquinho sobre o pitch, de forma também breve, algumas considerações e algumas das referências, né, utilizadas para a realização dessa apresentação. Bom, falar um pouquinho de mim, né, até quando eu estava preparando, eu falei, nossa, como é difícil a gente traçar, né, como a gente chegou aonde a gente está hoje, né? E aí eu fui pegando alguns pontos pessoais, né? A minha família, ela vem de uma formação de agricultura familiar, né? Então meu avô tinha um pequeno sítio, dali ele tirou praticamente toda a fonte de renda, né? Para criar a minha mãe, meus pais, né? Vem tem essa origem, né? E, particularmente falando, eu gostava muito de ir ao sítio, e aí eu lembro que o meu avô recebia muitos pedidos para venda de esterco. Até então, a minha carreira empreendedora ela começou com bosta, literalmente, né? Tem até uma marca que chama-se Bosta em Lata, se eu não me engano. Vocês já não viram, né? Que é um adubo orgânico. E eu comecei no sítio, eu pegando esterco de vaca mesmo, do curral, colocava nos sacos, né, como vem a imagem aí, e comecei vendendo. Eu lembro que na época era acho que R$ 10 o saco, assim, então foi um marco, assim, né, de empreendedor, claro, com a ajuda do meu avô, dos meus pais, né, eu acho que eu tinha 7 anos nessa época, e era muito interessante, era muito bacana, porque acabava conhecendo amigos do meu avô, aqueles amigos de praça que acabam jogando seu truco, né? Então, enfim, uma vivência muito gostosa, uma parte assim que inclusive me toca, né? Na sequência, aí eu parei de mexer com a venda de sacos de esterco, né? E essa parte eu não me orgulho pessoalmente falando, né? Mas eu comecei a vender periquito. Esse periquito australiano, né? Na época eu via muitos deles em pequenas gaiolas nas lojas, né? E aí acabei construindo junto com meu pai um viveiro assim bem maior em casa e acabei deixando eles criando. Só que eles foram criando, e aí quando eu fui ver já tinha lá uns 50 periquitos. Eu não estava comecei a não dar conta mais, né? Aí eu comecei a anunciar e comecei a vender, né? Também acho que era R$ 5 o periquito. E aí, para aquelas pessoas que realmente iam pegar, iam cuidar, depois eu até fazia contato, mas isso durou muito pouco tempo. Porque eu, particularmente, pássaro em gaiola, para mim, é uma coisa. Eu sou averso hoje, né? Mas é bom, é interessante ver como a gente pensava isso. Eu também tinha 12 anos de idade, então não tinha tanto senso, tanta noção, né, do que era um pássaro na gaiola até aquele presente momento, né? Depois a gente vai se moldando, né? Eu sempre tive um sonho de tocar bateria, ali dos 14 até os 17 anos de idade, então dos 13 aos 17 anos de idade, vamos lá. Eu comecei a tocar bateria e na minha cidade, que era Mogi Guaçu, né? A gente tinha
fazer aula, a gente tinha que tocar na orquestra, tinha que tocar nas bandas que eram ligadas à orquestra, né? E para isso, a gente ganhava as aulas de forma gratuita, né? Mas para isso a gente tinha a obrigação de cumprir ali alguns requisitos, né? Que era tocar na banda, na orquestra, né? Da cidade, enfim. E a música, ela ficou presente na minha vida até hoje, ela é presente na minha vida. Até hoje eu toco bateria, eu toco percussão sinfônica, né? Esse aqui é um registro aqui de um concerto que eu fiz em 2019 na Sala São Paulo. Hoje eu moro em Botucatu, né? A cidade onde eu trabalho, onde eu recebo doutorado, também faço os negócios. E aqui é a Orquestra Municipal de Botucatu, né? A gente fez um concerto muito bacana em 2019 lá na Sala São Paulo, né? Um antro aí da música, acho que um dos teatros mais importantes da América Latina, né? Bom, agora indo para, já dando um salto, né? Eu me formei em engenharia florestal na Unesp, de Botucatu, né? E durante a graduação eu tive até algumas crises existenciais mesmo, porque eu via muito o direcionamento da carreira de engenheiro, né, para trabalhar em empresa, né, para trabalhar no setor corporativo. Mas, no caso, um estímulo muito grande para envio de currículo, né, e não tem nada de errado, eu acho que é super interessante, mas eu senti muita falta do estímulo à criação de uma empresa, ao empreendedorismo de uma outra forma, né? Não empreender dentro de uma empresa, mas sim o empreendedorismo para o seu negócio. Né? Então, durante a engenharia florestal, eu tive uma série de oscilações, pensei em desistir do curso, né? Mas acabei me formando, aí atrasei um ano, né? Até parei um ano para ir trabalhar em empresas, para justamente entender que eu não queria mesmo estar trabalhando nesse formato. Né? E aí me formei e fui trabalhar com cerveja artesanal. Passei 6 meses trabalhando com cerveja artesanal, empreendendo. Vi a dificuldade, né, de se iniciar, então, que faz parte de todo e qualquer projeto de vida, né, que a gente tenha. E depois entrei no mestrado, né? 6 meses depois eu resolvi voltar para a sala de aula, no caso, como aluno, né? Então resolvi voltar, fiz meu mestrado. E aí foi quando, no mestrado, eu percebi que estava se iniciando um movimento de estímulo ao empreendedorismo no Brasil, de forma geral. Né? E essa percepção ela veio de conversa com amigos de laboratório, da vontade, né, de empreender mesmo, então buscar editais, enfim. E aí, uma área que eu sempre me encantei foi a conservação, né, meio ambiente, de forma geral, e promover tecnologia para isso, né? Então foi quando eu comecei a perceber que a inteligência artificial, né, ela estava em fase inicial ainda está, na verdade, né, mas hoje já mudou, assim, muda rapidamente o avanço tecnológico, né, quando a gente fala em relação ao avanço social, né? E aí, eu me encantei pela área da inteligência artificial, né, no caso, redes neurais, e no mestrado eu comecei a trabalhar com inteligência artificial aplicada ao reconhecimento de imagens, né, de mudas florestais, e quando eu e uma colega de laboratório nos demos conta, a gente não tinha muito com quem conversar sobre a temática dentro da universidade, né? A gente buscava, nossa, mas será que tem outros mestrandos trabalhando com essa metodologia, doutorandos, enfim, a gente acabava não encontrando. E a gente resolveu criar o grupo de pesquisas linear, que é o grupo de pesquisas avançadas em inteligência artificial no setor agroflorestal. E aí, desse grupo, começaram a se ramificar outras iniciativas, né? Então, hoje eu sou doutorando da Universidade da Unesp, aqui de Botucatu. Hoje eu trabalho, na verdade, eu mudei um pouco. De mudas florestais, eu estou em cannabis medicinal agora, mas do grupo de pesquisas nasceram, então, 2 startups, que também não têm relação direta com a cannabis, mas todas estão interligadas, em resumo, pela inteligência artificial, né? Todos os trabalhos que eu realizo hoje. E aí,
Durante essa jornada, né, no meio do mestrado, surgiu o primeiro hackathon da Unesp, o primeiro hackathon aqui da universidade. E aí foi quando a chavinha virou, assim, começou a virar, né, um pouco para isso agora recente, né, 2020, tem, né, 2 anos. E aí eu participei desse hackathon com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Os hackathons, não sei se para quem ainda não participou, eles são eventos que buscam, né, tem como objetivo acelerar ideias que venham resolver problemas, bem resumidamente. Então, geralmente você passa um final de semana, às vezes um mês, às vezes 6 meses. Eu vi alguns eventos que duraram esse tempo, né? Mas em geral a característica dele é de ser de curto espaço de tempo, né? E nesse caso aqui foram 2 dias de evento. E a gente, com a BioHealth Machine, que nasceu desse evento, né, a gente foi contemplado com o primeiro lugar. E dali nasceu o negócio, né? A gente continuou, a gente veio a conquistar outros eventos, né, alguns eventos com investimento. E a gente ainda está pleiteando, né, alguns editais como Centelhas, PIP, FAPESP, no caso aqui do estado de São Paulo, né? Então, esse é um dos marcos aí, uma das viradas de chave, assim, para que eu pudesse estar empreendendo hoje, né? E aqui um pequeno resumo, então, da minha caminhada empreendedora, né? Aqui, esse é o grupo de pesquisa linear, até se vocês quiserem conhecer um pouco mais, né? Aqui está o link e também o QR Code para ter acesso à nossa página. Então, o grupo de pesquisas avançadas em inteligência artificial no setor agroflorestal, né? E desse grupo, então, nasceu a BioHealth Machine, né? Nesse grupo a gente estimula muito o empreendedorismo, a participação em eventos de startups, né? E a Roboleaf, né, que é uma startup voltada para o setor florestal. A gente está prototipando agora algumas técnicas, né, utilizando técnicas de redes neurais para a realização do manejo de inteligência dentro de viveiros florestais, né? E uma outra vertente do grupo de pesquisas também é o engajamento político, o engajamento em ações sociais, enfim. E em um dos eventos que a gente acabou participando, que foi durante a formulação do Marco Legal da Inteligência Artificial do Brasil, né, organizado pela ABRE, Associação Brasileira de Inteligência Artificial. A gente foi a convite da ABRE lá em São Paulo, né, no escritório deles. A gente acabou tendo contato, a gente acabou redigindo, inclusive, um texto para esse marco legal, que hoje está em trâmite no Senado. E a gente redigiu um texto sobre inteligência artificial e meio ambiente. E a importância, né, do Brasil estar promovendo a inteligência artificial no cenário acadêmico, no cenário empreendedor, para startups, enfim. Então, desse evento que a gente acabou participando, a gente acabou percebendo que tinha uma lacuna, né, dentro da inteligência artificial no Brasil, que era a presença de pesquisadores de inteligência artificial. Então não tinha, né? A gente tinha muitas empresas, startups ali fomentando esse marco legal, mas não tinham pesquisadores, né? Isso foi em 2018. E aí de lá para cá a gente acabou se aproximando e surgiu o convite para que eu estivesse ocupando ali a diretoria de inteligência artificial e meio ambiente, né? A qual hoje a gente vem desenvolvendo. Então é uma outra frente de trabalho, né? Mas todas nasceram então a partir de uma iniciativa universitária, né? De criação de um grupo de pesquisas. E dentro desse grupo a gente estimula muito esse engajamento político, o trabalho, né? Os trabalhos científicos são de suma importância e a trazida, né? A tornar os trabalhos científicos em negócios, né? Transformá-los em negócios, ou então que eles entrem dentro de um processo de alguma empresa, enfim. Então a gente sempre está estimulando isso, claro, não deixando de lado também a pesquisa
a pesquisa de base, né, que é também importante para que isso aconteça. Bom, gente, agora falando um pouco do empreendedorismo na ciência, de forma geral, do que eu tenho vivido e do que contextualmente, né, eu acho que é interessante a gente estar relatando dentro da jornada empreendedora, né? Eu acho que pode ser que abra a mente para alguns que estejam possivelmente assistindo, né? E que venham nos assistir depois também, né? Que é como o empreendedorismo na ciência ele vem sendo moldado, né? É muito recente a gente falar no Brasil em empreendedorismo na ciência, entre aspas, recente, né? Eu falo recente em relação ao estímulo que isso vem recebendo ultimamente, né? Então é recente porque a gente teve agora em 2016, né, o novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação, e 2016, né, 8 anos para cá, é muito novo isso, e dentro desse marco, dentro dessa lei 13.243, né, a gente tem ali a promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégicas para o desenvolvimento econômico e social, né, algo que a gente, inclusive, no atual governo, vem lutando para manter, né, em pé, que as atividades científicas elas são de suma importância para isso. A promoção da cooperação e interação entre entes políticos, entre os setores público e privado, entre as empresas. Então, a promoção de uma aproximação, né, das empresas com os grupos de pesquisa, com as ONGs, né, com todas as frentes que necessitam estar interagindo para que a gente devolva socialmente, economicamente, entre outros, aí, em forma de resultados, né? O incentivo à constituição de ambientes favoráveis à inovação, então, o incentivo aos parques tecnológicos, aos coworkings, que vem cada vez mais se dissipando, né, no cenário empreendedor, a criação de institutos de incentivo à inovação também, enfim, então isso é muito importante, que vem do marco legal. Né, o estímulo, diretamente falando, à atividade de inovação nas empresas, né, então, trazer para perto os pesquisadores aí de mestrado, doutorado, né, que queiram desenvolver uma pesquisa com cunho de inovador, né? E um outro ponto também muito importante dessa lei é a simplificação dos procedimentos, né, para a gestão de projetos da ciência, tecnologia e inovação, né? E a adoção de controle por resultados em sua avaliação. Então, por exemplo, o Centelhas, que eu vou estar comentando um pouquinho, né, é muito bacana, é um programa de 6 meses e você tem ali o passo a passo de como construir o seu negócio baseado numa pesquisa científica, né? Então, tudo isso nasce, né, depois de 2016, aí com esse marco legal da inovação. Recentemente, né, em 2021, inclusive ontem fez um ano, né, que essa lei complementar saiu. Saiu, então, a lei complementar que institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. E muito importante dentro dessa lei complementar que ali tange o estímulo do empreendedorismo inovador, o incentivo também aos ambientes favoráveis, né, com a valorização da segurança jurídica, da liberdade contratual, com premissas, né, para que a gente tenha a promoção de investimento do capital, a promoção de empregos, né? Então, é muito bacana o nascimento dessa lei complementar, porque também ela mostra que as políticas públicas elas estão se aperfeiçoando. Na minha opinião, Matheus, né, a gente está muito atrasado. O Brasil está muito atrasado, mas está acontecendo. Né? Eu acho que isso é o mais importante. E as políticas públicas elas vêm se aperfeiçoando, né, cada vez mais para que a gente receba estímulos mesmo para tirar da academia, né, tirar as nossas pesquisas e trazer elas, né, para a prática, para o dia a dia, de uma forma geral. Não é fácil, né, mas a gente precisa desse estímulo justamente porque não é fácil, né, tá fazendo isso. Então, o fomento ao empreendedorismo inovador como meio de promoção
da produtividade, da competitividade na economia brasileira e da geração de postos de trabalhos qualificados, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, além da gente poder trabalhar de forma empreendedora dentro de empresas, a gente também criar os nossos negócios, nossos modelos de negócios, né? E estar, então, gerando postos de trabalho, que é muito importante, né? E também essa lei complementar, ela também estimula a interação entre os entes públicos e privados, que eu acho que é outro tópico aí muito importante, né, para que a gente avance aí no empreendedorismo dentro da carreira científica. Aqui eu trouxe um paper que eu achei muito bacana. Um paper não, eu acho que é um paper que foi publicado no site da Fiocruz, né? Eu achei muito legal quando eu recebi esse trabalho feito pela Isabela Gimenez, o Roberto Machado, né, que eles trazem essa dificuldade da gente tirar as pesquisas da universidade e transformá-las num modelo de negócio. O quanto falta de incentivo para que a gente faça isso, né? E ela traz, né, inclusive, que historicamente, né, que desde o marco legal da inovação, a gente tem aí um divisor de águas, né? Então, agora a gente tem, por parte do governo, 35 políticas públicas de apoio às startups. Até, se alguém depois quiser ter acesso, né, a gente tem o portal Startup Point, e ali é possível você buscar, filtrar, né, iniciativas que venham a ter características, né, daquelas as quais você espera para que o seu trabalho ele possa receber um aporte, receber um investimento, né, para que ele seja executado nesse sentido de inovação, né? E eu acho que isso abre algumas oportunidades singulares, né, para a atuação dos cientistas aí no cenário econômico e social, para a gente poder aplicar os nossos conhecimentos, né, visando esse desenvolvimento. Aqui aqui até compartilho com a Rosimara e com o Divino, né? Uma das formas, eu acho, que da gente ficar por dentro, pelo menos uma coisa que eu uso muito no dia a dia, são as redes, né? O Instagram, LinkedIn, Facebook não mais tanto, mas ainda tem também, né? E uma, né, dessas interações nas redes, eu vim a conhecer o pessoal da Panic Lobster, que é uma startup, e eles são uma startup de promoção de hackathons. Então, na página deles, vocês têm acesso a uma série de eventos, hackathons, né? Que justamente trazem, em grande parte, né, aporte financeiro e, às vezes, aporte em questão de conhecimento. Então, aqueles que acabam superando ali as etapas ou ficando em uma certa colocação, né, acabam recebendo um possível aporte financeiro, aproximação com o investidor anjo. Então, eu recomendo aqui uma das páginas que eu sigo hoje, né, tem aí uma diversidade, mas pensando em empreendedorismo científico no Brasil, uma bem interessante é a da Panic Lobster, para que vocês tenham constantemente acesso a informações, né, a editais, a eventos que venham a desenvolver, né, esse lado empreendedor. Esse é um programa muito bacana de ordem nacional, o Centelha, desculpa, promovido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, né? E ele é dividido por estados, né? Então, cada estado tem um edital e abre em uma época. Mas todo ano, todos os estados recebem uma quantia em dinheiro, né? Para financiar projetos científicos de inovação, né? Então, esse é um programa muito bacana. Eu estou participando junto com a Robolith, junto com a BioHealth Machine agora. Em uma, você tem ali a disponibilidade de R$80 mil para dar um up aí no seu negócio,
né? Poder investir em um processo específico ou no negócio de forma geral, né? E aí você tem fases, né? Primeira, segunda e terceira fase. E durante essas fases, você vai se desenvolvendo junto com o programa, né? Então você tem abas ali onde você vai compilando, né? Então, como é o seu negócio? Qual é a sua ideia inovadora? Fale sobre sua equipe. Então, todas as características do seu negócio, né, você acaba inserindo na plataforma do Centelha ao longo dessas fases, né? E o interessante é que você vai se aperfeiçoando durante essas fases. Então, para quem nunca teve a experiência, para quem nunca empreendeu, para quem nunca teve essa experiência, né, de forma geral, eu acho que é muito válido mandar aí a sua ideia no Centelha, né? E não só para quem está dentro da carreira acadêmica, tá? Mas para quem está fora também, se tiver uma ideia inovadora, e claro, daí que tenha embasamento científico, né? Que é o que vem sendo pregado hoje, né? Que os modelos de inovação, na verdade, sempre foi pregado, mas hoje acho que ganha ainda mais relevância, né? Justamente no Brasil, né? Pensando no Brasil, por essas leis, né? É um programa muito bacana, eu recomendo que todos participem, né? Acho que um evento assim é muito bacana também que vem com o aperfeiçoamento dessas políticas públicas. Tem ocorrido agora também esse aqui eles se intitularam do pessoal da Universidade Federal de Viçosa, né? Como Shark Tank da Florestal, né? Eu trago esse evento porque para aqueles que sejam da Florestal, ou não da Florestal, mas que talvez tenham uma ideia que tanja aí a silvicultura, por exemplo, né? Eu acho que é um evento muito bacana, e ali eles também pedem que você simplesmente se inscreva e coloque uma ideia em 2 frases, então é muito simples, né, de você começar a participar, e ali você vai ter acesso a diversos profissionais, né, que vão estar ensinando o passo a passo de como construir o seu negócio. Então, é muito bacana esse Forest Insight. Esse ano eu vou estar participando com o pessoal da UFV, né, e aqui você tem algumas das maiores corporações, né, os players do setor florestal, como a Bracel, a Dexco, a Klabin, a Suzano, que estão ali por trás financiando aí, né, algumas ideias que tanjam aqui, né, a mecanização das atividades pré-plantio e plantio, automação de preparo do solo, automação das atividades em viveiros, né, no caso viveiros florestais, mas, né, pensando aí, depois você pode expandir para viveiros de cana, viveiro quer que seja, né, viveiro de flor, enfim. E outro ponto aqui, né, a estimativa de produtividade do maquinário. Então, tem outros lá, depois se vocês acessarem aí, se vocês colocarem, dar uma googlada, né, como se fala, Forest Inside da UFV, é um evento muito legal, está muito bem organizado. O primeiro foi no ano passado, né, esse vai ser o segundo. Então, para a gente ter uma ideia de quanto é novo o estímulo, eu estou sempre voltando nessa questão do quão é novo e crescente o estímulo ao empreendedorismo dentro da academia, né? Então, esse é um evento que eu recomendo também para aqueles que puderem e tenham interesse em participar, né, em empreender na área da florestal, acho que é muito interessante. E, gente, dentro desses eventos, né, e outros também, né, não somente os eventos, mas depois que vocês acabam se aproximando, por exemplo, de investidor anjo, você vai, muito provavelmente, você tem que apresentar a sua proposta, né? E aí a gente vem de um startup pace, né, que eu acho que é uma transformação, inclusive linguística, né? Eu tenho lido alguns papers sobre isso agora, que é a gente falar muitas palavras do português no inglês, né? Em resumo, pitch, no caso, pitch significa proposta, né? As próprias denominações, né? CTO, CNO, players, enfim. Então, os termos, né, sendo utilizados aí em inglês, né? Então, o pitch ele é muito, muito importante quando você vai vender o seu peixe, né? Que é a sua proposta de negócio. E para falar um pouquinho sobre o pitch, né, que tem tangido aqui a minha vida, eu confesso que até hoje é uma dificuldade para mim preparar um pitch,
mas principalmente apresentar, porque a gente está acostumado muito dentro de um seminário, por exemplo, né, a ter ali 40, 50 minutos de apresentação e você vai discorrendo tranquilamente, né? E um pitch não, você tem que falar em 5 minutos, 3 minutos, às vezes em 1 minuto, né, sobre o seu negócio, sobre a sua ideia. E o que tem que ter nesse pitch, né? O Sebrae, ele traz, inclusive o Sebrae é um outro órgão muito bacana, tem crescido também, né, as iniciativas do Sebrae para estimular o empreendedorismo acadêmico. O empreendedorismo de forma geral sempre foi muito presente, mas agora o Sebrae também vem com esse viés, né, de trazer o pessoal da academia para empreender, né, com uma série de eventos. E o Sebrae, ele dá uma dica, né, de que para que se tenha um pitch, uma proposta legal, né, é legal que você tenha esses 4 elementos, né, uma estratégia inicial, né, então, onde você começa apresentando e mostrando o seu projeto de uma forma direta, né. O problema que você está trazendo como alvo, né, então, nessa parte você pode contar, né, com fundamentos de storytelling, boas histórias, né, que contêm um enredo, você pode usar personagens, construir um clímax, né, e uma conclusão, ela tende a receber aí uma atenção para ter um bom poder de convencimento, né. Depois você vem e apresenta a solução desse seu problema, né, e é nesse momento que eu acho que é muito importante você mostrar que o seu serviço ele é único, ele é o melhor que tem, né, para resolver aquele problema em específico que você está apresentando, né? E depois, para concluir, eu acho que é muito interessante você concluir que vocês são capazes, né, de tá realizando aí essa proposta, essa solução proposta, né? E, claro, pedir, né, para o seu investidor anjo, para a sua agência de fomento, o valor ou aquilo que você precisa para, então, colocar isso, né, que seja desenvolver o protótipo, seja colocar o negócio na prática, né? Bom, aqui eu trouxe, recentemente eu assisti um pitch deck da Kiron, uma proposta da Kiron, no show florestal. E aí eu fui dar uma olhada nessa startup, que é uma startup do setor florestal. Eles estavam recentemente agora em um dos maiores eventos da floresta, né, que a gente fala, que é a Show Florestal, organizado pela Malinovski, Bracel, Suzano, também grandes empresas do setor. E eles estão utilizando inteligência artificial, né, para uma solução muito bacana. E aí eu gostei muito do formato do pitch deles, né? No caso, o pitch deck, e esse pitch deck ele não tem um apresentador, né? A apresentação ela fala por si só. E até quero pedir ao Jean, ao Eduardo, não sei quem está no controle, se puder passar o pitch agora da Kiron para mim, é muito interessante.
Pessoal, obrigado por passar o vídeo aí para mim. Então, eu só queria mostrar mesmo o pitch deck da Kiron, né? E se você entra na internet, tem uma série de pitches e assim, tem um colega meu que trabalha dentro da Kiron, até por isso que eu trouxe esse caso, e ele me falou que eles utilizam muito os exemplos da Airbnb e da Uber, né? Os primeiros pits da Airbnb e da Uber, quando a Airbnb recebeu ali 500 mil dólares de financiamento a primeira vez, a estrutura, né? Então é muito semelhante ao que eles utilizam hoje e é muito legal como a gente pode trazer esses exemplos para a gente estar promovendo aí, para a gente formular a nossa proposta e possivelmente conseguir um investimento ou uma parceria, enfim, uma série de coisas que a gente pode estar conseguindo com a apresentação de um pitch, né? Bom, então, já indo para algumas das considerações, né, a ideia era realmente fazer um voo rasante sobre o que eu entendi, né, do empreendedorismo na ciência, do que eu venho vivenciando, e na minha opinião, né, agora quero trazer algumas das considerações finais, a gente tem que mudar muito a nossa visão, pelo menos do que eu vejo dos programas de pós-graduação que eu tive acesso, do que eu participo, né? E isso vem acontecendo, né? Isso vem acontecendo ainda, eu diria que de uma forma bem mansa, bem tranquila e ainda de uma forma bem faísca, né? O fogo ainda não se acendeu, eu acho, de vez, em nível nacional. Que é uma mudança de cultura, talvez, dentro dos programas de pós-graduação, não deixando de lado a importância da pesquisa de base que ela existe e não focando somente nisso. Eu acho que todas as formas de pesquisa são importantes, mas eu acho que a pesquisa empreendedora, o empreendedorismo dentro da ciência é uma questão muito importante para que nós levemos resultados de uma outra forma para a sociedade, né? E para aqueles que queiram empreender também possam trabalhar dentro dessa linha, dentro de um programa de pós-graduação, né? O que eu acho, assim, de forma principal, né? Para se você tiver uma ideia, né? Não passe tanto tempo sem testar essa ideia, sem colocá-la no modelo de negócio e ver como ela pode estar funcionando, ou seja, errar mesmo. Eu acho que uma das principais características do empreendedorismo dentro da ciência, e o empreendedorismo de forma geral, né, é a gente entender que a gente vai errar mesmo, né, não ter medo de errar, né, claro, aprender com esses erros, né, de uma forma geral. Então, eu tendo o meu protótipo de latinha de refrigerante nova, eu entrego para minha avó, entrego para o meu tio, né, e falo, me dá uma opinião, o que você acha disso, né? Entrego também para os colegas de laboratório. Eu acho que dá para começar nesse sentido, né, sem talvez também precisar de tantos investimentos, né? E com certeza participar desses editais. Eu acho que é muito importante. Os editais eles estão aí justamente para a gente errar neles, para a gente aprender com eles, né? E perseverar nisso, porque eu acho que hoje a gente vive um êxodo aí um êxodo cerebral, eu diria, né, do Brasil para outros países. A gente tem perdido, entre aspas, muitas ideias por falta no contexto brasileiro, né, de investimento, e uma série de outras questões, né? Mas mesmo com essa dificuldade, eu recomendo, né, para que vocês perseverem aí no empreendedorismo dentro do Brasil, né?
não tenham medo de errar, né? Eu acho que esses editais eles servem para isso, os hackathons também estão aí para isso, né? E a gente mostrar que o Brasil ele tem um potencial de inovação muito grande e a gente pode estar assim ali na liderança mundial. A gente tem ótimas pesquisas aqui, ótimos pesquisadores, né? Muito contrário do que o nosso governo hoje passa aparentemente para a sociedade. Aparentemente não, né? Acaba passando. Então eu acho que a gente tem que se valorizar, né? A gente tem que lutar para que a pesquisa ela ganhe aí cada vez mais importância, né, para a sociedade de forma geral. Bom, então aqui algumas das referências do que eu acabei apresentando para vocês hoje, né, e meu muito obrigado.